Nesses últimos tempos, nós temos sido apresentados a um horizonte de vida, a uma dimensão que muitos de nós não conhecíamos até então. E eu estou falando do mundo jurídico, com exceção daqueles que são operadores do direito aqui, juízes, promotores, serventuários da justiça, advogados. Até então, nós não tínhamos a mínima ideia do que significava delação premiada, condução coercitiva, primeira turma, segunda turma, terceira turma do STF ou coisas parecidas. De repente, esses termos se tornaram algo tão conhecido que alguém já mencionou que é mais fácil alguém saber o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal do que a escalação do Brasil na Copa de 2018. E, infelizmente, não por bons motivos. Nós precisamos saber, inclusive, porque eles mudam tanto de opinião de um lado para o outro, que saber que alguém é da primeira turma e não da segunda turma, que soltou um, prendeu o outro, não quer dizer que necessariamente, no contrário, também não vai acontecer. O fato é que nós hoje vivemos uma realidade de conhecer cada vez mais aquilo que acontece nas altas cortes do nosso país, nos tribunais de justiça, nos tribunais regionais e no STF, no STJ e assim por diante. E como eu falei, não por motivos bons. Infelizmente, as pessoas que normalmente aparecem nos vídeos que são distribuídos nas redes sociais ou que aparecem nos telejornais, estão lá sendo julgados, ouvidos, acariados, provas sendo levantadas, acusados, defendidos, porque fizeram coisas muito ruins, roubaram, se corromperam, tiraram daquilo que é público para se tornar privado, e por tudo isso, ainda que seja muito importante para nós, como cidadãos, conhecer muito mais dessa dimensão que nós não conhecíamos, desse horizonte que nós não tínhamos conhecimento, infelizmente os motivos que levaram essas pessoas ao tribunal e, consequentemente, que nos fizeram conscientes delas, são muito ruins. Mas na Bíblia Sagrada, há um episódio que também nós temos uma cena de um tribunal, em que acusações são feitas, em que defesa é feita, que a corte se pronuncia, e diferentemente daquilo que nós estamos mencionando, que acontece no nosso país ou nas cortes de justiça do mundo nos dias atuais, havia ali pessoas inocentes, sendo acusadas não por um mal que fizeram, mas, incrível que pareça, por um bem que fizeram. Não porque tinham roubado, mas porque tinham dado vida a alguém, não porque tinham prejudicado alguém, mas porque tinham beneficiado alguém. E é curioso quando a gente estuda esse texto, olha para esse texto e descobre que essa ocasião em que uma injustiça é feita, ao mesmo tempo é uma oportunidade para que aqueles injustiçados acabem por professar, confessar, manifestar a sua fé de tal maneira que fica registrado na história como um dos episódios de melhor e mais veemente testemunho da fé cristã no início da igreja. Eu gostaria de conversar com você e ministrar a palavra de Deus ao seu coração no livro de Atos, capítulo 4, a partir do verso 5, onde nós iremos ler o episódio em que dois apóstolos do Senhor Jesus, Pedro e João, estão diante da Suprema Corte do judaísmo, do Supremo Tribunal Federal, que naquela época e ainda hoje é chamado de Sinédrio, e que lá são acusados de algo que fizeram, mas fizeram para o bem de um homem que tinha um problema de saúde, que por eles foi curado na porta do templo. Veja o que é que o texto da Sagrada Escritura diz, Atos capítulo 4, verso 5 em diante, você pode acompanhar na projeção, caso você esteja aí sem a sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os, aqui ele se refere a Pedro e João, perante eles, os arguíram, dizendo: com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo,
lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que ele foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está aqui curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e de João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham de dizer em contrário, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e nós não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para que não mais falem neste nome a quem quer que seja. Então, chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem e nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas então Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E depois aqueles homens, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, e não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, eles ameaçaram mais ainda e os soltaram. E ora, tinha naquele homem, ou aquele homem, mais de 40 anos, no qual havia se operado essa cura milagrosa. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, ilumina-nos pelo Teu Espírito que habita em nós, que habita neste lugar, no nosso meio, com a Tua palavra tão clara, tão cristalina, que possamos compreendê-la, Senhor, não pelo nosso intelecto apenas, mas também, ó Deus, pela Tua iluminação, que guie, que direcione o nosso coração, os nossos pensamentos, essa reflexão, na direção da Tua palavra, daquilo que Tu tens para nós, e como Tu desejas aplicá-la a cada pessoa que está aqui, não apenas presente, mas também à distância, pela internet, pela televisão. Que o Senhor, Deus, fale ao nosso coração, porque mais do que um comentário de um homem, queremos ouvir a Tua voz. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, este momento é um momento que acontece poucas semanas após a crucificação, morte de Jesus Cristo. Este Anás, este Caifás, essas autoridades do povo, conheciam pelo menos um desses dois homens, Pedro, porque quando você volta um pouco ao tempo e percebe que naquele pátio da casa do sumo sacerdote, semanas atrás, Jesus é julgado, Pedro acompanha aquele julgamento de longe, o que me leva então a concluir que nesse instante, o que nós estamos vendo como narrativa acontece
exclusivamente por uma ação sobrenatural de Deus em fazer esses homens tão intrépidos e corajosos, quando na verdade eles deveriam temer, e temer muito, porque estes homens haviam matado o seu próprio mestre e Senhor. Ora, se não respeitaram o próprio Senhor Jesus, por que respeitariam Pedro e João? O fato é que esta sessão do tribunal nos permite ver como estes homens foram tomados por Deus, como diz a palavra do Senhor, cheio do Espírito Santo, como eles foram orientados em suas palavras, no seu posicionamento, na maneira como interagiram com aqueles magistrados, que eram a fina flor jurídica e religiosa de Israel à época. Eles estavam diante de um tribunal que sim podia encarcerá-los, que sim podia penalizá-los com penas físicas, com encarceramento, e dependendo do crime que eles cometessem, até mesmo levá-los à crucificação, acusando-os diante dos romanos, porque aqui eles estavam na mesma Jerusalém, onde eles haviam semanas antes feito isso com Jesus. No entanto, o que nós olhamos para a atitude, ou quando olhamos para a atitude desses homens, nós vemos uma atitude diametralmente oposta ao medo, ao receio por suas vidas. Eles são intrépidos, eles são ousados, e eles são tão sábios, que até mesmo aqueles que estavam interagindo com eles, tendo interlocução jurídica com eles, se admiravam e ficavam perplexos. Nesse momento nós vemos como a confissão de fé destes homens é feita a partir de uma realidade que somente o poder de Deus pode explicar. E vemos como, com sabedoria, eles puderam se posicionar diante daquelas autoridades. Eles eram apenas pescadores, iletrados e incultos. Não tinham saber jurídico, não conheciam em detalhes a lei de Moisés como os escribas conheciam, não tinham a experiência de vida dos anciãos. E aquelas autoridades ali que julgavam as leis dos homens e as leis de Deus, conheciam imensamente mais, e tinham todas as formas de usar todas as palavras e posicionamentos que eles fizessem contra eles mesmos. Mas o que nós vemos é uma sabedoria extraordinária e uma capacidade de interlocução que faz com que toda a situação se reverta em favor deles e não daquela corte. Perceba que eles, quando são tomados por Deus, diz a palavra do Senhor, eles são tomados por Deus debaixo de uma acusação. E a acusação está clara aí no verso 7, quando eles colocam diante do sinédrio os dois apóstolos e o homem que fora curado. E ali eles são perguntados, com que poder, veja aí no verso 7, com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Eles não chegam nem mesmo a mencionar o nome de Jesus, porque na cabeça deles, o simples mencionar o nome de Jesus era um reconhecimento que aquilo que eles haviam feito com o Salvador não tinha surtido efeito, quando eles condenaram, crucificaram, mataram Jesus Cristo, e tiveram por certo que aquela peste do cristianismo, aquela peste do caminho de Jesus Cristo havia sido extirpada da terra. Eles fazem então uma acusação genérica, dizem, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Mas quando Pedro é tomado pelo Espírito Santo e faz um verdadeiro libelo, uma verdadeira apologia da sua convicção e por que ele havia feito o que havia feito, ele começa dizendo de maneira extremamente sofisticada para um homem simples como ele: autoridades do povo, veja aí o verso 8, e anciãos. E veja como ele inverte o ônus da prova e requalifica o objeto da acusação. A acusação antes era: em nome de quem, com que autoridade, com que poder vocês fizeram isto? E isto era cura. Mas Pedro agora diz assim, visto, verso 9, que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que ele foi curado. Veja que é completamente diferente daquilo que ele havia acusado, ou sido acusado. Pedro requalifica a acusação dizendo assim:
Vamos e convenhamos, senhoras autoridades aqui presentes, nós não estamos sendo acusados de outra coisa, senão de um benefício que fizemos. Esse homem tem 40 anos, esse homem estava na porta formosa do templo, ele pedia esmolas, ele olhou para nós, e tudo isso está descrito no capítulo anterior, e de repente olhou para nós e disse assim: me dê uma esmola. E foi em nome de Jesus Cristo que nós dissemos: não temos ouro nem prata, mas isso que temos te damos, levanta-te e anda, em nome de Jesus. Pedro então requalifica completamente a questão e diz: nós não estamos sendo acusados para provar em nome de quem nós fizemos, mas que fique claro, o que fizemos em benefício de alguém. Mas já que vocês estão perguntando, verso 10, deixem-me então dizer: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel. E esta era a defesa de um pescador. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que é em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes. E eu imagino a veemência da voz, do semblante, da convicção, da intrepidez de Pedro, diante de 70 juízes que compunham o sinédrio, que tinham poder de vida e morte sobre eles. Com que força e coragem moral, ungido pelo Espírito Santo, Pedro pôde dizer: vós o crucificaste, e o nome inominável, aquele que vocês não estão querendo nem citar nesse processo, o nome dele é Jesus, o Messias, aquele que veio de Nazaré, que vós crucificastes. Vós, Anás, Caifás, João, Alexandre, autoridades do povo, vós. Queridos, nós não estamos diante de um juiz de primeira instância. Com todo respeito aos juízes, nem Sérgio Moro aguentaria isso, nem doutora Débora, nem outros juízes e magistrados aqui. Ali nós estamos diante do Supremo Tribunal Federal de Israel, que tem o dedo do apóstolo Pedro e do apóstolo João apontado, dizendo: vocês crucificaram, foi vocês que crucificaram. Mas deixe-me dizer algo: vós crucificastes, e veja o verso 10 ainda, mas Deus ressuscitou dentre os mortos, e que então fique claro, é em nome dele que este homem aqui está curado. Era um pescador, viu? Não era um advogado, não era um retórico eloquente, era um pescador. De onde esse homem tirou a sua sabedoria? De onde esse homem tirou o seu poder? De onde esse homem tirou essa coragem para afrontar com a verdade, não com desrespeito, com a verdade, a mentira que mais uma vez eles estavam tentando perpetrar em nome supostamente de Deus, que haviam conseguido com Jesus, e por isso era tão chocante para eles, que depois de terem matado Jesus, verem naqueles homens a mesma força, o mesmo poder, a mesma autoridade que eles tinham visto um dia em Jesus. A peste, Jesus não tinha sido assolada na terra, estava viva na figura de um pescador Pedro, de um pescador João, e diante daqueles homens eles continuam qualificando e dizendo: este Jesus é pedra rejeitada por vós, construtores. E vocês sabem do que eu estou falando. Eu estou mencionando as várias profecias do Antigo Testamento, que diziam que o Messias era uma pedra angular, daquelas que a gente coloca na esquina da construção, para sustentar as paredes embaixo, para que elas não se juntem nem caiam, sem a qual nenhuma estrutura tem sustentabilidade. Por isso saibam que essa pedra que foi rejeitada por vós, veja o verso 11, se tornou a pedra angular, e mais, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
Era um pescador, viu? Nem curso médio tinha, viu? Não tinha passado nem no Enem, viu? Era um pescador. Pedro só foi capaz de fazer isso, de confessar a sua fé, de professar suas convicções, de dizer aquelas verdades, de não levar em conta o risco da própria vida, de demonstrar contra o erro, a falsidade e a falsa acusação a verdade, de trazer ao lume e inverter o ônus da prova, envergonhando e afrontando aquelas autoridades com a verdade, porque ele entendia e vivenciava o fato de que a confissão de fé dele não era uma teoria, não era uma boa filosofia, não era um pensamento humano, não era uma religião ou um código de ética. A confissão de fé de Pedro e João, assim como a confissão de fé de todo cristão verdadeiro, é fruto de uma convivência real e viva com o Deus que os homens tentaram matar, mas ressuscitou ao terceiro dia, o nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que quando chega no versículo 13, o comentarista Lucas, que escreve Atos dos Apóstolos, diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, eles têm duas atitudes, uma de admiração e outra de reconhecimento. E o que é que eles reconheciam? Eles reconheciam que Pedro e João haviam estado com Jesus, tinham convivido com Jesus, tinham sido impactados pela vida de Jesus, não por um livrinho que dizia faça isso e passe daqui a 30 dias para fazer uma revisão e uma prova. Eles tinham comido, vivido, dormido, acordado, ouvido, proclamado, visto que aquilo que aquele homem tinha experimentado em nome de Jesus, outros tantos tinham sido abençoados. Ele não era o primeiro, eles tinham visto isso acontecer. E agora, revestidos pelo poder do Espírito Santo, lembra? Atos capítulo 4, é depois do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, reveste aquela igreja de poder e manda aquela igreja ser testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esta missão que Pedro e João começam aqui, é a missão da igreja, é a sua missão como cristão. A confissão de fé de Pedro e João é a minha confissão de fé. Eu também creio que em nome de Jesus aquele homem foi curado. Eu também creio que em nome de Jesus, que é uma pedra rejeitada pelos construtores, não há outro que possa substituí-lo como Salvador. A Bíblia diz que não há nenhum mediador entre Deus e os homens, que quem morreu por nós foi Jesus Cristo, e morreu por nós com poder de ressuscitar ao terceiro dia, e hoje está vivo, enviou o seu Espírito para habitar em nós. É a mesma confissão, é a mesma vivência, gera portanto, ou deve gerar portanto, a mesma intrepidez e convicção em você e em mim, que gerou em Pedro e João, porque a confissão de fé verdadeira reside na convivência com Jesus Cristo. Ninguém fala daquilo que não vive, e se fala, fala com vazio e sem autoridade, como se estivesse fazendo uma recomendação, como se estivesse dando um conselho, como se estivesse dando um toque, para que de repente a pessoa se toque e mude de vida. Não com Jesus, não pelo poder do Espírito. Confissão de fé desses homens era fruto de uma convivência com Jesus Cristo. E quem convive com Jesus Cristo, mesmo que tenha que afrontar com a verdade,
mesmo que tenha que ter cuidado com as palavras para que o pecador ou quem quer que esteja com ele em interlocução não se sinta afrontado pessoalmente como uma questão pessoal, mas pela verdade do Evangelho, com certeza isso precisará acontecer. Há um outro episódio no livro de Atos, o pastor Tiago me lembrou da pregação de 17 para agora às 19 horas, que alguns filhos de um sacerdote chamado Seva, vendo o que um outro apóstolo, Paulo, fazia e operava de milagres, sinais e prodígios em nome de Jesus Cristo, certa vez procuraram, ou foram procurados, ou foram providencialmente chegaram a uma situação de tentar expulsar o demônio de alguém. Eles conheciam algo sobre Jesus. Eles conheciam Paulo, que falava muito sobre Jesus. Eles conheciam o que Paulo dizia crer em Jesus. Eles conheciam o que Paulo dizia viver com Jesus. Mas eles não conheciam nada de Jesus, porque quando chegaram diante daquele demônio, o demônio disse de maneira assim afrontosa para eles: olha, quero dizer para você o seguinte, amigo, que Jesus eu conheço, Paulo também, mas você aqui vai sair no cacete. E o demônio tomou aquele homem e derrubou aqueles homens que não conheciam Jesus Cristo, só sabiam da existência dele. Saibam de uma coisa: ninguém confessa verdadeiramente a fé em Jesus Cristo se não for fruto de uma convivência. Jesus Cristo não precisa de teóricos, nem de defensores. Jesus Cristo não precisa de pessoas que traduzam as palavras dele para que as pessoas possam receber. Jesus Cristo não tem problema de ser politicamente incorreto, ele o foi durante o tempo dele todo. Chamou essas mesmas autoridades de raça de víboras, sepulcro caiado, porque eram religiosamente perfeitos, como uma sepultura caiada por fora, mas podre por dentro. E saibam vocês que à medida que o tempo passa, cada vez mais essa situação se repete em nosso sentido. Cada vez mais estudantes estão sendo hoje patrulhados ideologicamente para não poderem dizer na faculdade ou no colégio aquilo que creem. Se colocarem na prova, recebem 0. Funcionários em empresas hoje estão sendo coagidos até mesmo com um assédio moral, se de repente no momento da sua folga reunirem alguns 2 ou 3 irmãos numa sala daquele lugar e resolverem orar pela empresa, inclusive pelo dono da empresa, pelos sócios da empresa, pelos negócios da empresa, porque estarão misturando religião com vida pública, como se por acaso nós pudéssemos tirar as nossas convicções, como se tira um paletó quando se sai de casa ou entra em casa. E como se os outros que pensam diferente e creem diferentes fossem capazes de fazer isso também. Assim como ele, Pedro e João, nós também estamos chegando a um ponto em que as pessoas irão nos levar a tribunais. E mesmo que não sejam tribunais como essa Suprema Corte, o tribunal da opinião pública, o tribunal da amizade que coloca a sua fé em xeque, como se por acaso a sua fé pudesse incomodar as pessoas, e aquilo que elas dizem sobre você não praticam, quando elas dizem que você tem a sua fé e respeita a dos outros, mas aí, quando você fala da sua fé, parece que você está desrespeitando a fé deles, quando na verdade é o inverso. Perceba que essa convicção produziu um temor em quem não deveria ter medo, e quem deveria ter medo não tem temor nenhum. Os acusados é que deveriam temer, porque estavam ali com o poder de vida e morte diante deles naquele tribunal para julgá-los. Mas aqueles que deveriam ter medo não temem, e os que não deveriam ter medo temem, porque diz o texto que eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, e ao mesmo tempo reconhecendo que haviam eles estado com Jesus, viram um homem curado ao lado deles, e não podendo dizer nada em contrário, só tiveram uma coisa a fazer: pedir um recesso na sessão do tribunal.
igualzinho ao que você viu na televisão recentemente. E foram para as câmeras internas do tribunal. Veja o que é que diz aqui: mandando-os sair do tribunal ou do sinédrio, consultavam entre si. Nós sabemos desse detalhe dos bastidores do tribunal, porque provavelmente um destes homens chamava-se Nicodemos. E você o conhece de João capítulo 3, quando ele de madrugada procura Jesus envergonhado, porque ele era mestre em Israel e não queria que os outros olhassem para ele como alguém que estava submetendo-se ao ensino de um rabi galileu, que não tinha nem formação formal, acadêmica. E ele chega lá e diz: mestre, sabemos que tu és mestre em Israel pelas coisas que tu fazes, o que é que eu devo fazer? E Jesus vai ao ponto e diz: você precisa nascer de novo. Essa sua religião ou qualquer religião não traz salvação. Tem a ver com crer, confiar e entregar-se ao Salvador. Você precisa nascer de novo, porque quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse homem se tornou cristão, um judeu cristão, secretamente crendo em Jesus, e lá dentro do sinédrio, esses detalhes provavelmente foram descritos a Lucas por Nicodemos. E aí a gente descobre a partir do verso 16, que a grande questão lá nas antecâmeras do tribunal é: o que é que nós faremos com estes homens? Agora! A acusação é que eles não tinham poder nem autoridade para fazer o que fizeram. Veja, em nenhum momento eles questionam, porque não são loucos, que o homem não tinha sido curado, porque o homem estava ali diante deles curado. Mas se eles podiam usar essa cura contra eles, os que fizeram a cura, Pedro e João, agora, não somente o homem continua curado, o povo todo do lado de fora esperando que o homem e os apóstolos saiam, glorificando a Deus, porque conheciam aquele pedinte aleijado na porta do templo, pedindo dia após dia esmola, e viram agora o homem pulando, glorificando a Deus. Como agora eles não sabiam o que fazer com aqueles homens, que eles achavam que eram uns pés rapados, uns pescadores ignorantes, e que agora os homens se tornaram grandes, eloquentes e tribunos, que conseguiram inverter completamente, redirecionar o foco da questão, e os encurralaram no canto teológico e jurídico. E aí eles dizem assim: vamos consultar o que é que a gente vai fazer com esses homens, o que é que faremos com esses homens? E veja como é que eles dizem: pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Me chama a atenção essa expressão, não podemos negar. E você vai ver daqui a pouco que essa expressão, não podemos negar, da parte do tribunal em relação aos apóstolos, é o oposto daquilo que os apóstolos dizem ao tribunal. O tribunal diz: nós não podemos negar que o milagre aconteceu, mas não sabemos o que fazer agora. Os apóstolos dizem: nós não podemos nos calar diante do milagre. Porque é nesse momento que eles decidem, no verso 17, que para que não haja maior divulgação entre o povo, nós vamos ameaçá-los para não mais falarem nesse nome. O problema era Jesus, e todas as vezes vai ser, porque o problema é Jesus. Se você disser a alguém assim: olha, seja um bom sujeito, frequenta a igreja, que você vai melhorando, e vai chegando certas virtudes, e você vai se tornando a pessoa melhor, e você pode escolher a igreja que você quiser, e você pode servir a Deus, você vai melhorando, todo mundo é pecador, você sabe, vai ajeitando, até aí não tem problema nenhum. Mas quando você chegar a alguém, a mim, a você, a qualquer outra pessoa, e disser assim: olha, você é pecador, e não é que Deus lhe ajuda a melhorar, na verdade Deus já fez a solução, Ele substituiu você na cruz, porque o que você merecia era a morte, já que a Bíblia diz que toda alma que pecar morrerá. Portanto, se todos pecaram, todos morreram. Ele substitui você, e você tem que entregar a sua vida a Jesus Cristo. Ah, não, esse negócio não, eu não sou ignorante para alguém me pegar pela mão e levar. Eu não sou um imbecil que alguém vai fazer a minha cabeça. Eu não sou um fraco
Pelo contrário, eu tenho que ser um homem cada vez mais maduro, capaz, independente e autônomo. Todas as vezes que chega, submeta a sua vontade a Jesus, esvazie de si mesmo, submeta seus desejos, porque eles não são soberanos, suas vontades, porque elas não são autônomas. Submeta a Jesus e o reconheça como Senhor e Salvador de sua vida. Todas as vezes que essa mensagem for pregada, é esse tipo de reação. Nós não podemos negar, mas vamos pedir para que não falem mais nesse nome. Uma vez eu estava para dar uma palestra na universidade. Eu tinha acabado meu mestrado em psicologia. Era um colóquio acadêmico que tinha um teto, que tinha um tema, fé e religião, ou melhor, ciência e fé. Aí alguém descobriu que além de psicólogo eu sou pastor, e aí disse assim, quem sabe o senhor pode falar? E a pessoa veio me convidar. E a pessoa disse assim, olha, você pode explicar de que maneira a religião ajuda a sua prática, de que maneira a sua prática ajuda na sua visão de mundo, de religião e tal. Eu disse, não, tudo bem, está ótimo, eu inclusive gosto muito, e às vezes as pessoas entendem que são dois mundos diferentes, eu não entendo dessa forma, acabo levando pancada de um lado, levando pancada de outro, porque alguns fundamentalistas acham que um pastor nunca pode ser psicólogo, e alguns colegas psicólogos, qualquer pessoa pode ser psicólogo, menos um pastor. E aí eu disse, inclusive eu tenho uma palestra já preparada sobre isso, mostrando como Jesus conhece a natureza humana de uma maneira tão profunda, que aquilo que foi sendo descoberto depois acaba convergindo para aquilo que ele já falava na palavra de Deus. Aí sabe o que a pessoa disse? Ah, Jesus não. Aí não pode. Você pode falar de religião, mas de Jesus não. Fui convidado e desconvidado em meia hora de conversa, porque Jesus não pode. Mas aí o que é que eles fazem? Eles chamam esses homens, verso 18, e ordenam-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Novamente, o problema era o nome de Jesus. Aí acontece o desfecho dessa história. Pedro e João respondem àquele tribunal da maneira mais inusitada, inesperada que alguém poderia ouvir. Eles novamente colocam o problema no colo dos membros do Sinédrio e dizem assim: vocês julgam as coisas de Deus e dos homens, não é verdade? É. Então, por favor, agora julguem como homens que julgam as coisas de Deus e as coisas dos homens, a justiça dos homens e a justiça de Deus. Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. A melhor forma de traduzir isso é que a palavra ouvir, que é a tradução do grego akouo, ela na verdade, quando se coloca uma preposição antes, na verdade uma preposição não, um prefixo antes, ela se torna a palavra obedecer. Então, quando diz akouo é ouvir, hipakouo significa obedecer. O texto aqui é: julgai se é justo diante de Deus obedecer-vos antes a vós outros do que a Deus. E aí eles dão uma razão para essa interrogação: porque vocês vão ter que julgar, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Testemunha nós não podemos deixar de ser, porque testemunha é falar do que você ouve e falar do que você vê. Vocês julguem, digam agora o que é que a gente vai fazer. E na verdade aqueles homens estavam colocando no colo dos magistrados uma questão que poderia desmoronar todo o sistema jurídico de Israel, por uma razão simples: quando a lei de Moisés é estabelecida, a prova testemunhal é a mãe das provas para aquela época, porque obviamente nos tempos outrora, perícias técnicas seriam praticamente impossíveis de serem feitas. Então a Bíblia diz, lá na lei de Moisés, por 2 ou 3 testemunhas toda a verdade será estabelecida. E o que eles estão dizendo é: ok, digam para nós o que fazer, porque nós somos testemunhas. Agora, se vocês disserem que nós não podemos testemunhar, ou devemos testemunhar o contrário do que vimos e ouvimos,
o que é que vocês vão fazer com o mandamento que diz assim: não deis falso testemunho? O que é que vocês vão fazer? Obviamente que aqueles homens não tiveram resposta. E o texto termina assim: depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. A confissão de fé daqueles homens, que residia na confissão de Deus, na convivência com Jesus Cristo, também era uma confissão que se expressava através do testemunho deles, testemunho daquilo que eles viram e ouviram. Ah, querido, sabe por que esses homens foram intrépidos e ousados? Porque eles viram muita coisa. Eles experimentaram muitas coisas. E eles não podiam deixar de falar daquilo que eles viram e ouviram. Sabe por que alguns de nós preferem manter o emprego do que professar a fé? Preferem ganhar a amizade do que perder a comunhão com Deus? Preferem baixar a cabeça e não testemunhar da convicção que têm? Porque nós não temos visto e ouvido muitas coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. A verdade é essa. Porque confissão de fé para nós muitas vezes se tornou apenas aquilo que eu acredito, que está no livro, algo distante, cognitivo, intelectual, acadêmico, e não alguma coisa que eu vejo e contemplo cada dia na minha vida. Porque se isso acontecer, eu direi, você dirá, nós diremos, como aqueles dois homens. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, e mesmo debaixo de ameaça. Diz o texto, na parte que nós não lemos, a partir do verso 23, que eles voltam para a igreja, procuram os irmãos, louvam a Deus por terem passado pelo que passaram, oram a Deus, e no final da oração, eles fazem no verso 29 a seguinte súplica, olha só: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que se calem, né? Que se acovardem, né? Que não digam mais aquilo que disseram, né? Não. Que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, e enquanto a gente fala, estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus Cristo. Senhor, manda mais oportunidade, porque nós falaremos mais daquilo que o Senhor tem feito e que nós temos visto e ouvido. Essa oração resultou num fenômeno físico imediato. Veja o que é que diz o verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez, pela quarta vez nesse texto, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. A confissão da nossa fé vive da convivência com Deus. A confissão da nossa fé se expressa no testemunho daquilo que nós temos visto e ouvido. E a confissão da nossa fé é provada quando, mesmo em meio à oposição, nós continuamos firme dizendo aquilo que nós cremos e crendo aquilo que nós dizemos crer. O mais maravilhoso desse texto, irmãos, é que amanhã, segunda-feira, você pode estar numa situação semelhante. Na semana que se inicia, você pode estar numa situação semelhante. E a grande questão será o quanto de intrépido, corajoso você será, de sem necessariamente desrespeitar quem quer que seja, dizer o que você crê, por que você crê, e as pessoas olharem para você e dizerem assim: esse aí tem estado com Jesus. Esse aí tem convivência com Jesus. Porque a sabedoria que ele demonstra, a coragem que ele demonstra, a intrepidez que ele demonstra, não vem de fontes humanas,
é fruto de uma convivência com Jesus Cristo. E Jesus Cristo fala por ele como se vivo estivesse, porque de fato vivo está nele. Nele. E quando Cristo está vivo em você, você pode até ser um pescador, mas quando preciso, você se torna um grande tribuno, que faz até o Supremo Tribunal Federal se calar, porque é a autoridade do nome de Jesus que está na sua vida e que sai pela sua boca. Que Deus abençoe você com essa confiança, essa intrepidez de professar, de confessar a sua fé no dia a dia da sua existência. Amém. Convido você a curvar a sua cabeça e orar pedindo a Deus por isso. Ó Deus amado e querido Pai, dá-nos essa certeza de que essa história de Pedro e João não é uma história que foi vivenciada somente por eles, porque de fato não foi. A história inteira de 2000 anos de confissão de fé é de muitos outros homens e mulheres que foram até as últimas consequências, como Pedro e João foram, confessando a sua fé pela vivência contigo, pelo testemunho e mesmo debaixo de ameaça, pela intrepidez. Ó Deus, ajuda-nos a nessa mesma convicção e convivência perceber e fazer perceptível a quem estiver ao nosso lugar, ao nosso redor, que temos estado contigo. Nos permite ver e ouvir grandes coisas do Senhor, para que possamos ter do que testemunhar, e que seja diante de quem for, façamos isso com a coragem de não amar as nossas próprias vidas e ser fiel a Ti, sem temor, como Tu nos ensina nesse texto. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.